Fala, nação rubro-negra. Pessoal, vamos ver aqui a reação aqui da mídia mineira após o amasso aí do Flamengo diante do Atlético aí. Amasso sim, ganhou, né? Ganhou 1-0, como eu falo, 1-0, mas foi bem administrado, né? Vamos ver o que eles falaram aí desse duelo aí, que segundo eles aí saíram envergonhados, tal. Cuca falou também durante a coletiva aquelas coisas que o Atlético colocou intensidade. Eu não vi intensidade nenhuma, vi o Flamengo dominando o jogo, na minha visão, né? Mas cada um tem sua visão. Vamos ver aí a visão aí da mídia mineira aí diante desse jogo diante do Flamengo aí. Sem mais enrolações, vamos lá. Se você gostar do vídeo, se inscreva, pessoal. Se inscreva no canal e comenta suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Competiu. Então, parabéns. Ó, gente, menosprezado. ó, desculpa, pessoal. Eu achei que o Atlético, o importante para o Atlético fosse conquistar um resultado positivo. Parabéns. É o primeiro colocado fácil no de- troféu Pra da que essa competição. ironia, irmão? Competiu, Pra que essa- competiu. O Atlético competiu. Pra que essa O que ironia? importa agora é competir. Não tem mais importância vencer. Ah, então é obrigação do Atlético ir lá e ganhar de 1-0? A obrigação do Atlético é Porque sempre aqui, ganhar. quando eu falo É que tem que sempre. ganhar do Nós Bucaramanga, estamos falando você de fala que não é gigantes. obrigação. Não tava Agora nem você quer aqui, que a irmão. obrigação Tava seja nem no aqui, Maracanã, irmão. O Atlético contra o líder do obrigação, campeonato sim, e de ganhar do ganhar. Bucaramanga. Aí o Atlético O está num Atlético momento tinha, ruim, sim, obrigação vai lá de e ganhar do compete, Bucaramanga. quase Aqui, ganha. lá. Porque se o Rony faz o gol, poderia ganhar. Aí Quase você vai ganha. menosprezar Não. isso? Você quer menosprezar um Quase eu crescimento não do nasci, Atlético? irmão. Pelo amor de Deus. Thiago, Quase, pelo amor de quase, Deus. quase, Cara, aqui, ó, quase. você quer Não vem jogar com o essa. Atlético pra baixo? Você Não não vai quero conseguir. jogar o Atlético pra Você vai baixo, não. conseguir. Quem tá se jogando Porque pra baixo é o próprio torcedor que Atlético. viu o jogo, São 4 jogos seguidos sem vencer. Viu Então o sai com Atlético essa enfrentando o felicidade. Flamengo de igual Eu para não tô igual entendendo e isso. com desfalques. Parabéns, é o Com troféu. desfalques. É o troféu, Só jogou de igual para igual. O Flamengo ganhou esse contra o Liverpool Ganhou no de 1 a 19. 0. Jogou de igual para Uma igual. bola Ganhou parada. esse também contra o Uma bola Bayern agora. Um Jogou erro. de igual para igual. E tá aí, velho. Você acha que o normal é isso, é perder. Aqui, deixa eu contar uma Vocês coisa. estão normalizando a derrota, Não. normalizando o É que é o seguinte, fracasso. poucas Parabéns. vezes eu vi essa ala aqui tão soberba como eu tô vendo. Tá difícil. Ele quer que o Atlético vai lá e ganhe. encara o Flamengo Vocês de estão um peito vocês aberto. estão Aí apequenando o tomaria uns Atlético. 4 ou 5, Você e o Breno estão apequenando o Não, Atlético. não, é que a gente Eu não não é disse cego. jogar de igual para igual. Você torcedor não pode vai jogar cair fechado nesse e ganhar. papo seu não, viu, Você Thiago? pode jogar fechado e ganhar. Torcedor não vai cair nesse papo Vocês seu não. dois estão apequenando o Atlético. Joga pra igual, O que tomando vocês goleada. estão fazendo é apequenar o Atlético. O Atlético tem que vencer sim, gente. O Atlético tem que ir lá e vencer sim. Ah, mas todo mundo sabe Não tem- disso. Não, mas Você está não. falando o óbvio lulante. Para vocês não parece Não, óbvio. não, nós Para estamos vocês dizendo o o seguinte, óbvio é não, parabéns. Eu acho que competiu. não, eu acho que você não pelo amor entendeu. de Eu acho Deus. que você não entendeu. Pelo amor de E Deus. a gente vai tentar Vocês explicar estão de novo. apequenando o Atlético. Nós estamos falando de A um régua time pra um é que uma, a régua pro outro é defensivamente fez um jogo decente. E aí, defensivamente, fez um jogo decente. Tem ninguém batendo palma para derrota aqui. Otário aqui. São 4 derrotas em 5 jogos. E daqui a pouco, se essas derrotas continuarem, mesmo o time jogando como jogou ontem, não vai sobrar pedra sobre pedra. Vai sobrar pra alguém, né? Vai sobrar para alguém. E normalmente sobra para quem? Para o Treinador. treinador. Se continuar azedando a garapa rodada após rodada, por exemplo. Calma que você vai falar, o Redneck. Quando tem, nesse caso, você pega o Flamengo pela Copa do Brasil. Quem é o grande favorito dos confrontos? Flamengo. É óbvio que é. Agora, por exemplo, agora tem o Red Bull Bragantino pela frente, que faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Vocês juram, se não ganhar do Red Bull Bragantino, o Cuca não vai balançando para o jogo de volta contra ele? Claro que vai, gente. Claro que vai. Lá no Atlético, vocês podem ter certeza. E já tem gente dentro do clube lá que já começa pensando bem, não sei lá. Porque, no caso, quem paga o pato é sempre o treinador. A verdade é essa, pois não. Não, sobre postura, que eu acho que o Breno estava falando a respeito de postura. O E eu Thiago acho não que entendeu. isso é muito importante a gente lembrar. O Atlético fez até agora 5 partidas depois da volta da Copa do Mundo de clubes. Ele enfrentou o Bahia, enfrentou o Palmeiras, enfrentou o Bucaramanga 2 vezes e agora enfrentou o Palmeiras. Em nenhuma das outras 4 partidas anteriores. Encarou, Valu? Ô, HG, esse Atlético não é o de 21, o de 22 e nem o de 23, que ganhou lá a última vez por 3-0. O Atlético de 24 tentou encarar o Flamengo na Copa do Brasil e a gente viu o que aconteceu no primeiro jogo da final da Copa do Assina pro Brasil. Thiago, parabéns, Valu. O ano passado. disse Pensando na eliminatória que tem à frente, vamos lá, Atlético contra o Bucaramanga. Perde o jogo, se classifica e o campo é lastimável para mim. Sim. Lastimável. Mesmo com as oportunidades criadas. Um time completamente desconectado. Atlético contra o Flamengo ontem. Perde e tem muitas coisas boas dentro da organização. Primeiro, a entrega dos jogadores de acreditarem no plano que o Cuca traçou.
para o jogo contra o Flamengo. Acho que para o Atlético e para o Cuca se torna mais interessante quando ele tem logo ali à frente uma eliminatória de Copa do Brasil e no Rio de Janeiro, novamente. O Atlético mudou muito, para mim lembrou um Atlético um pouco do Milito, às vezes, jogando no... E analisando o Flamengo, líder do campeonato, um time que, quando as caras, Chico Garcia normalmente não falha. É impressionante. O jogo até foi um jogo mais morno, né? Mas o Campeonato Brasileiro é difícil, né? Acho que o Galo até começou a ameaçar, né? O Coelho fez um bom jogo, o Rony e o Hulk ali na frente deram uma pressionada, mas o Flamengo, cara, ele tem uma estrutura de time que a defesa, o meio e o ataque é uma regularidade, assim, você não vê um setor meio desconectado, você não vê, hoje o ataque foi bem, tanto que os números mostram, né? Melhor ataque, melhor defesa. E aí, quando o ataque tá com dificuldade de fazer gol, vai lá a bola aérea dos zagueiros, o Léo Pereira cobrou falta também, a bola passou perto, Léo Ortiz que tá jogando uma enormidade, tanto como defensor, como aparecendo na área, pesando na área. É um time muito... não acho até que o Flamengo tenha feito um grande jogo, não amassou o Galo, longe disso. Mas é um time muito chato, cara, porque ele é estruturado e, assim, na hora certa você sente que alguma coisa vai acontecer. Foi essa sensação que eu tive, não sei você, estava 0-0 ali, o jogo estava meio e tal, mas eu falei, cara, vai chegar uma hora que o Flamengo vai encontrar o caminho do gol. Mesmo na bola parada, mas encontrou e ganhou, e agora vem 2 duelos importantes aí pela Copa do Brasil contra o mesmo Galo. E mesmo quando erra, né, tem o Rossi errou, sim, tinha o Varela ali para tirar a bola, né? Então, pra e ainda você tá chegando reforço, Meu né? Deus a gente olhou o Saúl e também o Emerson Royal. Ai, Flamengo, não quero ter pesadelos de maneira adiantada. Nesse final de mês é sempre mais difícil, final de mês, você sabe. Quanto ao Flamengo, é aquilo. O Flamengo está um pouco no modo Palmeiras, né? Se limitando a ganhar de pouco, fazendo só seu 1-0. Agora, ontem, a gente precisa registrar, são aqueles jogos que têm história. O Atlético Mineiro nunca joga contra o Palmeiras ou contra o Flamengo como joga contra o Bucaramanga, por exemplo. O Atlético, ontem, no primeiro tempo, esteve muito mais perto de fazer o gol do que esteve o Flamengo. Acabou tomando o 10º gol de zagueiros do Flamengo nesta temporada. É uma coisa maluca. Um Léo fez 4, o outro Léo fez 3 e o Danilo fez mais 3. Ou seja, estou de pleno acordo com o Zé Trajano. Esta coisa de criticar gols de bola parada, o treinador dizer, levamos mais um gol de bola parada, mas treinamos, instruímos. Os jogadores dizem também, infelizmente, um gol de bola parada. Eu também não entendo há anos essa lamúria. Gols de bola parada fazem parte do futebol, são treinados pelos atacantes como são treinados pelos defensores para evitá-los. Mas nada mais normal do que um gol de bola parada. Agora, eu sigo na minha toada de que, desta vez, o Flamengo vai ganhar tudo. Tá aí, vamos lá. Ô, Mauro, novo líder, joga... Nessa enquete tá como? Joga bem? Tá jogando bem? Tá jogando o suficiente, porque afinal tá se reformulando, perdeu 2 jogadores importantes. E pode falar da arbitragem também do Ramon Abate Abel, que, meu Deus do céu. Então, vamos começar com essa pior parte. O Ramon Abate Abel, ele inviabiliza o futebol disputado, como é disputado nos principais campeonatos aqui no Brasil. Se você pegar os 2 ponteiros da competição, Flamengo e Palmeiras, os 2 gostam de marcar alto, né? Agora mesmo, o gol da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, até acho que ali tem muito erro mais do Martinelli, porque ele não estava pressionado. Naquele momento, o Palmeiras não pressionou. Apenas o Vitor Roque estava posicionado onde tem que estar para o eventual erro. E foi muito bem. Aproveitou o erro do Martinelli, fez o gol e deu a vitória ao Palmeiras. Mas o Palmeiras gosta de marcar alto em momentos do jogo. O Flamengo faz a mesma coisa. Mas é quase que impossível trabalhar dessa maneira, porque qualquer contato físico, o cara marca a falta. Até a gente conversava aqui antes do programa. Foi o caso, por exemplo, do jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. O menino lá, o Rômulo, tem 21 anos, é um garoto ainda, disputa uma bola com o próprio Vitor Roque, 2 garotos, né? E ele perde na disputa de bola e se joga. Porque é muito conveniente, você tem a bola, aí você é pressionado pelo atacante adversário. Então você faz o quê? No primeiro contato físico você só tem que cair, é só cair. Caiu, o cara dá falta. Então você tem um seguro, proteção ali.
Por que ele dá a falta? Pelo receio de que, na disputa, o defensor caia, surja um gol e vão dizer que ele não marcou uma falta na origem do lance. E é possível, provável, que o VAR chame para marcar essa falta que não houve. E não é falta. E ontem ele fez isso inúmeras vezes. Então ele inviabiliza um bom jogo. Ele trava a partida. É insuportável. É ruim demais. É um lixo. É uma coisa nojenta. É anti-futebol. Então quem ama o futebol tem que odiar esse tipo de arbitragem. Isso não dá para aguentar mais. Sinceramente, não importa qual o time, qual a camisa. Ontem o jogo era bom no primeiro tempo, até franco. De repente o jogo fica ruim. Por uma série de circunstâncias. Estratégia dos times, o cansaço do Atlético que não consegue manter no segundo tempo a mesma dinâmica de jogo, mas também por conta da arbitragem. Né? Horrorosa, horrorosa. E numa arbitragem dessa, mais do que nunca, você tem que saber explorar a falta. O Hulk explorou contra o Palmeiras, fez 2 gols de falta, quase fez 3. E o Flamengo, que não sabe bater a falta frontal, contra o Flamengo, os adversários têm que pensar assim, falta frontal, esquece, não vai acontecer nada. Não acontece nada, nada. O goleiro nem tem trabalho. Mas falta lateral. Dali para a lateral do campo é um perigo. Agora, eu acho que o problema da bola parada é você depender demais dela. Eu acho que o Flamengo não pode depender tanto de bola parada. O time cria muito pouco, o time está criando muito pouco e dependendo disso. Ela tem que ser uma das alternativas ofensivas, e não a única. E em alguns momentos tem sido assim. Eu acho que esse é um problema. Né? O problema não é fazer gol de bola parada, é só marcar com bola parada. Você precisa de mais do que isso. Em contrapartida, eu entendo também que o Flamengo perdeu um jogador que talvez seja o mais importante do time, né? Que é o Gerson, que não tem reposição. Você não consegue outro Gerson. O Saúl não é o Gerson, ele é outro jogador, ele é versátil como o Gerson, mas não vai fazer o trabalho do Gerson, então a baixa aqui não tem reposição, e também não tinha como segurar o cara, o pai dele dá entrevista até para ele mesmo reclamando de tudo, quer dizer, o tempo todo aquela encheção de saco, chega uma hora tem que negociar o cara, segue o caminho, seja feliz e a vida vai continuar. E perdeu o Wesley, né, que faz falta também, que é um jogador que faz aquele corredor o tempo todo, vai e volta, marca. Até eu estava ouvindo um comentário ontem do Bernardo, o Ramos e o André Rocha falando sobre ele e o Cafu, lembrando do aspecto físico, a capacidade de marcar, de atacar, de ir, de voltar. Por isso que os italianos estavam loucos por ele esse tempo todo. Fez o gol contra o Bragantino no final do jogo. Exatamente, no final do jogo. Quer dizer, um jogador que jovem, ainda amadurecendo, e é uma baixa também importante do time, porque ele é um cara que fazia ali a diferença muitas vezes, embora ainda não seja um jogador pronto 100%. Então, acho que nesse momento, acho que é muito parecido o Palmeiras e o Flamengo. Né? O Palmeiras perdeu um jogador importante também, que é o Estevam, perdeu outro jogador titular, também importante, mas acho que não tão, mas também importante, que é o Richard Rios. E nessa transição que você tem baixas, leva um tempo até chegar um jogador novo, você ajustar o time, e aí você tem que fazer o quê? O Arnaldo fala muito isso, eu concordo, jogos que você tem que ganhar na marra. Se não está dando para vencer jogando bem, você vai ganhar, fazer os pontos, e você tem que entender que não está bom, que tem que melhorar. Acho que vale para os dois. Para o Palmeiras e para o Flamengo. E ontem foi assim de novo. Ontem não foi um bom jogo, foi aquém. E a importância da vitória também é que ela dá agora ao Felipe Luiz a possibilidade de fazer aquilo que o presidente, que é o chefe dele, né, prometeu lá atrás, que é priorizar o brasileiro. E colocar quinta-feira um time mistão contra o Palmeiras, contra o Atlético na Copa do Brasil. Porque o jogo do Flamengo na semana é domingo em Fortaleza contra o Ceará. Não é quinta-feira contra o Atlético. Isso tem que ficar bem claro. Vai entregar? Não entregar. Você vai jogar com um time que você puder colocar. Não dá para colocar de novo a Arrascaeta, que está se arrastando em campo, claramente não aguenta a sequência de jogos. O Jorginho, pela lesão do De La Cruz e a lesão do Pulga, está jogando todos. Não dá para jogar todos os jogos, você vai ter que segurar. Você tem vários jogadores ali, né? O Luiz Araújo está ficando de fora por isso também. Ontem, de novo, deu assistência, mas veio do banco, jogou 30 minutos aproximadamente. Então, é um momento que, assim, ele tem 2 meios de semana que ele vai ter que fazer algumas escolhas e tem que ter respaldo do presidente do clube, que não dá entrevista, que não aparece, mas que fale internamente, faça o que você tem que fazer. A prioridade é o brasileiro, que reafirme isso. Né? Agora, se não vencesse ontem, ia começar aquela encheção de saco. Não, quinta-feira tem que botar força máxima, não sei o quê. Ontem teve até jogador em transmissão de jogo falando que tem que jogar com força máxima em todos os jogos. Como se ele, quando jogasse todos os jogos, né? Meu Deus. A novidade, eu não sei, Mauro, eu tenho sempre, se você tem essa impressão também, mas que normalmente quando o Flamengo ganha de 1-0, tinha um burburinho. Não, tem que jogar mais, talvez esse momento eu sinto que tem uma compreensão maior desse momento que o Flamengo passa. Sim. Eu acho que isso... Porque nos últimos... Com vários outros treinadores, né? O Flamengo ganhava de 1-0, não basta, tem que dar show. Às vezes ganhava de 1-0, a torcida chiava. Eu tenho sentido mais compreensão, que talvez ajude o Flamengo. E aí, se você fizer esse projeto de jogar na quinta-feira com time misto, eu acho que aí pro Flamengo é perfeito, consegue rodar um pouco mais. Tem uma galera para chegar, né? Chegou o Emerson Royal, chegou o Saúl, vai chegar o Samuel Lino, né? Já chegou antes o Jorginho. O Carrascal está dependendo do Atlético Mineiro, é operação triangular, né? O Atlético cede o Rubens pro Dínamo, o Dínamo cede o Carrascal pro Flamengo, o Flamengo paga o Atlético, os valores são próximos. A diferença, eles vão fazer o ajuste, é 12 bilhões de euros. Acho muito, mas enfim, pelo Carrascal.
Então tem esse jogador. E o Flamengo não desistiu do Lucas Beltrán, embora seja difícil o atacante da Fiorentina, ex-River Plate. Ainda está pensando nesse cara. A gente vai falar daqui a pouco sobre questão de finanças que pegou aqui na sexta-feira, se pode gastar, se não deve, se deveria e tal. A gente vai falar, tem um negócio importante aqui pra gente falar. Mas antes, Danilo, time misto e tal, acho que a minha impressão é que a torcida do Flamengo tá naquele, assim, olha, vamos esperar aqui, porque agora a gente perdeu um jogador, mas estão chegando outros. Por enquanto, o negócio é ganhar. Depois a gente vê se a gente deve jogar bem ou não. Porém, para esse jogo de quinta-feira da Copa do Brasil, já projetando que o Mauro fala que deveria jogar com time misto, ontem, por exemplo, o Galo jogou bem, pelo menos no primeiro tempo. Não vai ser aquele bolinho, né? Fala, pô, vou chegar a jogar com o time reserva e vamos ganhar. Eu acho que a diferença fundamental é que a gente não consegue ver o Atlético Mineiro brigando pelo título do Brasileiro, e o Atlético Mineiro suou sangue para eliminar o Bucaramanga na Sul-Americana, enquanto o Flamengo tem claramente um projeto que, como o Mauro disse, eu também acho que deveria ser a prioridade do Flamengo, o Brasileirão, e deixar a Copa do Brasil em segundo plano, porque, por maior que seja seu elenco, você não consegue disputar 3 competições com força máxima. É impossível, mesmo que tivesse um monte de jogador. O que a gente precisa ver é como o Flamengo vai conseguir montar esse time, entre aspas, alternativo, né? Quando você começa a rodar e você vê. No começo depois do Mundial, a gente viu um banco do Flamengo que tinha 10 garotos da base. Agora, talvez você consegue, com as chegadas, ter um banco um pouco mais experiente, um pouco mais que dê para você rodar melhor. Eu imagino que o Flamengo consiga jogar, e aí tem a prioridade para mim. Eu imagino que o Atlético Mineiro vai com força máxima para as 2 Copas, tanto para a Copa do Brasil quanto para a Copa Sul-Americana. Não só pela questão do Brasileirão, o Atlético Mineiro não conseguir disputar lá em cima, mas também porque dá vaga na Libertadores, porque é um título, porque é grana. O Atlético Mineiro precisa de muito dinheiro, a gente sabe disso. Então eu acho que essa vai ser a prioridade. E aí cabe totalmente ao BAP, ao Boto e à torcida também, para mim, do Flamengo, de entender que não dá para você disputar as 3 competições com força máxima. E convenhamos que se o Flamengo for campeão do Brasileirão e da Libertadores, a Copa do Brasil é minúscula perto dos outros 2 títulos, né? Então essa é a grande expectativa. O BAP poderia aproveitar, eu não gosto de falar, mas agora é uma hora boa. Aproveita, vai lá, nem que seja na rede social, na TV Flamengo, e fala, vamos dar apoio ao Felipe Luiz para colocar time reserva, para jogar, para rodar. A gente vai aproveitar para descobrir alguns jogadores da base. Dá para você fazer um discurso bonitinho e priorizar o Brasileirão e a Libertadores, que eu acho que é o que deveria fazer o Flamengo.